Mais uma vez, eu quero chamar a atenção de todas as pessoas, né, para ouvir, né, essa palestra, né, que é mais um comentário, né, sobre o livro A Lei, né, o livro A Lei que foi escrito, né, por Frederic Bastiat. É um livro que fala sobre direitos, né, das pessoas. O livro A Lei, né, que também é uma dica, né, de leitura para todos que ouvem, né, e assiste os vídeos que nós ponhamos aqui no YouTube, né? É muito importante esse livro, a base do pensamento liberal, né? Foi feito pela editora Faro Editorial, né? Que lançou o livro. Então eu quero apenas alguns comentários, né, sobre o livro, né, que eu gostei muito, né. É muito importante, é um livro que faz muito tempo, né, que foi escrito, né. O Frederico Bastiat, né. Ele que escreveu o livro, né. E tem algumas coisas muito importantes sobre o livro, né, que nós vamos ver, né? E também a gente vai também falar sobre alguma parte do livro, né? Para mim, eu gostei deste livro, né? Um livro que faz muitos anos, né? Bastiat e o liberalismo clássico, né? Que também ele comenta, né? Mas eu vou comentar, não vai ser todas as partes, né? A gente vai, por exemplo, que ele escreveu, por exemplo, a vida é um dom de Deus. Quero ler apenas alguns trechos, né? A vida é um dom de Deus, que provém a nós de Deus, né? O dom que inclui todos os outros, a vida física, intelectual e moral. Mas ela não basta a si mesma. Por isso o Criador confiou a nós a responsabilidade de preservá-la, desenvolvê-la e aperfeiçoá-la. Para esse fim, ele nos dotou de uma coleção de maravilhosas faculdades e nos pôs em meio a uma variedade de recursos naturais. E por meio da aplicação das nossas faculdades a esses recursos que os convertemos em produtos e os usamos. Processo através do qual a vida pode seguir o curso que lhe é assinalado, né? A vida é um dom de Deus, né? É o que ele comenta no seu livro, né? E em continuidade, né? Que esse livro aqui não tem capítulos, né? Mas fala coisa importante. A vida é faculdades, né? Produção, em outras palavras, individualidade, liberdade e propriedade, né? Eis o homem, esses três dons de Deus, a despeito da astúcia dos demagogos, são anteriores e superiores a toda legislação humana.
a vida, a liberdade e a propriedade não passaram a existir porque os homens fizeram lei. Ao contrário, é porque a vida, a liberdade e a propriedade já existia que os homens fizeram leis. Ele defende a vida, né, que é o dom de Deus, né? E hoje se fala até em diminuir, né, a quantidade de população, né, do mundo, né? Mas a vida, ela é um dom de Deus, né? Foi Deus que deu a vida, né? Tem a vida vegetal, né? Florestal, a vida animal, né? E a vida também dos seres espirituais também, né? Existe a vida e também a vida do homem, a vida dos animais, né? A vida dos pássaros, né? E assim, animais e pessoas, né? A vida, a liberdade e a propriedade não passaram a existir por causa que fizeram lei, ele disse. Mas antes de haver leis, já existia, né, a vida, né? A liberdade começou bem antes, né? De haver, né, modificação em leis, né, governos, estados, né? Então eu gostei desse livro, né? E para as pessoas adquirir esse livro, né, a lei, né, de Frederico Bastiat. É só procurar, né, digitar aonde tem esse livro, com certeza as pessoas vão adquirir, né? Então convido, né, é uma dica que eu estou dando para que as pessoas leiam bons livros, né? Que é muito importante. É claro, né, que existe vários livros, por exemplo, já que ele comentou sobre a vida é um dom de Deus, eu quero dizer que a Bíblia também é um livro muito importante, né? A Bíblia, ela fala da criação do universo, em primeiro lugar, a Bíblia é o livro dos livros, mas tem outros livros bons, né? Que a gente deve ler. Aí, né, o Frederico Bastiat, né, ele diz, o que é a lei? Vamos ver aqui no livro dele, né? O que é a lei, é a organização coletiva do direito individual de legítima defesa. Todos têm direito à legítima defesa, né? Isso é importante, né? Cada um de nós tem um direito natural recebido de Deus de defender sua pessoa, sua liberdade e sua propriedade. Pois esses são os três elementos constitutivos e mantenedores da vida, e a preservação de qualquer um deles depende da preservação dos demais. Pois os que são nossas faculdades, senão uma extensão da nossa individualidade, é o que é a propriedade, senão uma extensão das nossas faculdades. Se todo homem tem o direito de defender, se necessário pela força, ou própria pessoa, a própria liberdade e a própria propriedade, segue-se que um grupo de homens tem o direito de organizar e manter uma força
coletiva para permanecer, para proteger esses direitos, né? É importante esses direitos, né? Assim, o fundamento do direito coletivo, sua razão de ser, sua legitimidade, né? E o direito individual e a força coletiva que protege esses direitos não pode, logicamente, ter nenhum outro propósito e nenhuma outra missão, além daquele em nome do qual age. Assim, visto que o indivíduo não pode legitimamente usar a força contra a pessoa, a liberdade e a propriedade do outro indivíduo, a força coletiva, pela mesma razão, não pode ser usada legitimamente para destruir a pessoa, a liberdade ou a propriedade individual, né? Ou de outro grupo. Tal perversão da força seria, em ambos os casos, contrário às nossas premissas. Quem ousará dizer que a força nos foi dada não para defender nossos próprios direitos, mas para destruir os direitos iguais dos nossos irmãos? Está perguntando, né? Não é para destruir, né, a liberdade, né, os direitos de outro, né? E se nenhum outro indivíduo agindo por si mesmo pode usar a força, né, legitimamente para destruir os direitos dos outros. Não pode, né? Não se segue logicamente que o mesmo princípio se aplica à força coletiva, que não é nada mais do que a união organizada das forças individuais. Não podemos violar os direitos dos outros, né? E nem tomar as coisas dos outros, né? Não podemos violar os direitos dos cidadãos, né? Não podemos, né? Porque Deus, ele criou o homem e a mulher, né? Deus, ele fez o homem do pó da terra, né? E ele soprou, né? Ele pegou e fez, né? Com um pouco de barro, ele pegou terra e fez um pouco de barro e soprou e fez o homem, né? Fez o homem para administrar, para ser a sua imagem e para tomar conta, né? Do jardim, do plantio, né? Da horta, cuidar também até dos animais, de tudo, né? Deus fez o homem, mas ele não quis que o homem ficasse só, então ele fez a mulher, né? Ele fez a mulher, né? E entregou para ele, né? Homem e mulher. Muitos comentam sobre negócio de homem e mulher. Foi Deus que criou o homem e a mulher. E uma criança, quando nasce, quando uma pessoa ele casa e ele constrói uma família e começa a ter filhos, tem que ter a figura paterna e materna para poder criar, né, as crianças, ou seja, criar os filhos. Tem que ter as duas figuras, né, para que a criança possa crescer, né, com característica boa, para crescer em sabedoria, em conhecimentos, né? Por isso que tem que ter a participação do pai e da mãe, né? Porque a criança não vai crescer, né? Torta, não vai, o seu organismo vai crescer, né? Com sabedoria, bem equilibrado. Por quê? Porque tem as duas figuras. Então seria impossível, né? Alguém se comenta que pode ter um mundo só de mulher, um mundo só de homem, né?
Alguém já falou sobre esse assunto aí, mas não pode, porque não pode ter um mundo só de mulher e não ter o homem. Tem que ter o homem e a mulher, porque Deus criou o homem e a mulher, né? A gente vê também que no começo do mundo, os homens queriam fazer, né, o mundo, queria alcançar o céu de outra maneira, né? Fizeram a Torre de Babel, né? E começaram a fazer e disse: nós vamos fazer a Torre de Babel e nós vamos alcançar o outro mundo, né? Nós vamos alcançar outro mundo e através da Torre de Babel nós vamos, né, formar outro mundo. Ou seja, eles achavam que fazendo a Torre de Babel eles podiam chegar, né, ao topo e lá encontrar outro mundo, né, para eles viver. E assim eles fizeram a Torre de Babel. Aí demorou uns tempos, aquela torre desabou e aqueles homens não conseguiram o seu intento. É a mesma coisa hoje. Se as pessoas pensar, não, vamos fazer um mundo só de mulher, vai ser derrubado também. E se pensar, não, vamos fazer um mundo só de homem, também vai ser derrubado. Assim como a Torre de Babel foi derrubado, né? Assim também esses intentos podem ser derrubados. Agora, quando o aperfeiçoamento dos filhos, tem que ter as duas figuras. Para que a criança cresça saudável, tem que ter a figura paterna e materna. Mas, infelizmente, né, não é sempre assim, né? Muitas vezes a criança só é sustentado, né, é criado somente pela mãe ou então somente pelo pai, né? Tem isso. No mundo nós vemos tudo isso daí, né? Mas o importante é que a mulher, ou seja, aqui os filhos, veja a figura paterna e materna para ter o aperfeiçoamento da personalidade deles, né? Então, voltando para o livro, né? Vamos ver mais uns trechos do livro aqui. O livro fala sobre direito de liberdade, de propriedade, de ter sua casa, de ter sua cidadania, ser respeitado, né? Hoje a gente já ouviu falar na história, né? Quantas coisas injustas, né? Quantas coisas cruel, né? Que houve sobre ditadores, né? Que exterminaram, né, milhares e milhares de pessoas, né? Vamos ver com o livro A Lei. Vamos ver aqui a parte que diz assim: um governo justo e estável. Vamos ver. Eu tenho que ler aqui para mim poder falar, né? Se existisse uma nação fundada sobre essa base, parece-me que a ordem prevaleceria nela tanto na teoria quanto na prática. É importante, né? A teoria e a prática. Não adianta só teoria e nada de prática, né? É hoje que muito falam, né? Falam muito na teoria, mas na prática não há respeito, né? Principalmente tem que respeitar, né, os mais velhos, né? Os que são avós, bisavós, pode ser avó, bisavó, pode ser até trisavó, né? As pessoas muitas vezes, não todos, né? Mas tem aqueles que desrespeitam os mais velhos, né? Aqueles que são aposentados, né? Aqueles que estão avançados em idade. Nós temos que respeitar desde aquele mais velho até o mais pequeno, né? Respeitar as crianças,
né? Não maltratar as crianças, não maltratar os jovens, respeitar os casados, os solteiros, as mulheres, os homens, né? Vamos ver aqui. Parece-me que teria o governo mais simples, mais aceitável, mais econômico, mais limitado, menos opressivo, mais justo e, por consequência, mais estável que se possa imaginar qualquer que fosse seu sistema político. É muita crueldade, né? Quanto mais o governo intervém na vida do cidadão, mais pior fica, né? Porque o governo quer intervir na vida do cidadão e fazer controle, manipulação de todos os cidadãos, né? Aí é pior, né? E quanto mais o Estado fica longe da população, longe assim de nunca intervir, né? Intervir demais na vida das pessoas prejudica as pessoas, né? Então é isso que a gente quer dizer, né? E assim por diante, né? Tem muita coisa que ele está falando. A corrupção completa da lei. Vamos ver aqui. Mas, infelizmente, a lei não se ateve às funções que lhe são próprias. Ao extrapolá-las, não é que tenha apenas agido de modo irresponsável e discutível. Ela foi além. Agiu em oposição direta ao seu fim. Foi usado para destruir o próprio objetivo. Ou seja, para aniquilar a justiça pela qual deveria zelar, para limitar e destruir direitos que deveria respeitar. É claro, né? Tem aqui as leis, era e é para respeitar, né? Porque muitas leis, né, está sendo violado, né? A gente vê muitas leis, né? E muitas ditaduras que houve no mundo aí, né? Que as chacinas, né? Muitos que foram executados, né? Por causa de leis que não foram cumpridas ou leis cruéis, né? Então a corrupção completa da lei. Quando a lei se corrompe, aí fica ruim, né? Aniquila a justiça, né? Destrói direitos, né? Então tem que ser preservado os direitos, né? Uma tendência funesta da espécie humana. Vamos ver aqui. A autopreservação e o desenvolvimento próprio são aspirações comuns a todas as pessoas. E de modo que, se todos usufruíssem do uso irrestrito das próprias faculdades e da livre disposição dos frutos do próprio trabalho, o progresso social seria incessante, ininterrupto e infalível. Então isso é importante, né? Preservar os direitos, né? Os direitos não é tirar, né, o fruto do trabalho da mão das pessoas, não é tirar os direitos das pessoas, né? Propriedade e esfoliação. Esfoliação que o Frederico Bastiat está falando esfoliação, quer dizer, cobrar, por exemplo, impostos excessivo do cidadão, das pessoas, né, no mundo, né? Explorar, cobrar em excesso, né? São esfoliação, né? Ele diz. Tem que ser uma coisa muito mínima, né? Porque geralmente
uma nação para desenvolver bem, o governo tem que cobrar menos impostos, né? Tem que cobrar menos imposto das empresas, né? Dos empresários, dos trabalhadores, para que as empresas possam crescer e também o Estado também possa crescer assim no sentido de fazer boas obras, fazer benefícios para a população, né? Mas quando há excesso, né, impostos abusivos, né, então prejudica, né, prejudica todo mundo, né? Então não pode ser assim, né? O homem só pode viver e satisfazer suas necessidades mediante a aplicação incessante das próprias faculdades aos recursos naturais, ou seja, mediante o seu trabalho. Eis a origem da propriedade. A propriedade, o direito de propriedade, né, privada, né, que as pessoas têm esse direito. Não é, o governo não pode estatizar tudo e controlar tudo, né? Mas deixar as pessoas ter seu livre trabalho, livre comércio, ter a sua liberdade, né? Então é isso que é importante. Mas também é verdade que o homem pode viver e satisfazer suas necessidades tomando e consumindo o produto do trabalho alheio. Eis a origem da esfoliação, né? Ele quer dizer que é esfoliação, né? Ora, dado que o trabalho em si mesmo, um esforço é que o homem, tendo naturalmente a evitar o esforço, segue-se a história à prova, que o homem recorrerá à esfoliação sempre que for mais fácil que o trabalho, de modo que nem a religião nem a moralidade poderá detê-lo. Quando estão, a esfoliação é interrompida, né? Aqui está dizendo assim, quando então a esfoliação é interrompida, está perguntando, né? Quando se torna mais difícil e perigosa que o trabalho. É evidente, portanto, que a finalidade adequada da lei é usar o poder de sua força coletiva para interromper essas tendências funestas à esfoliação. Esfoliação, tirar, sugar a pessoa, né? Cobrar mais impostos ou então tirar o bem das pessoas. Todas as medidas da lei deveriam proteger a propriedade e punir a expoliação. Expoliação quer dizer, punir, por exemplo, eu sou contra cobrar multa excessiva, né? Imposto abusivo, multa excessiva, essas multas milionárias que é cobrada também, né? Muitas vezes, as pessoas querem trabalhar e tem aqueles que querem cobrar uma multa abusiva, isso também não é bom, né, para o país, né? Vítima da expoliação legal. É da natureza dos homens reagir contra as injustiças de que são vítimas, assim quando a expoliação é organizada pela lei para o benefício daquele que a criam. A gente vê que muitas leis, né, os parlamentares fazem leis para prejudicar o cidadão. Eles querem a expoliação, né? Quer dizer, cobrar mais imposto e muitas vezes prejudicar o cidadão, né? O que está falando aqui é isso mesmo, né? Então é isso aí. Vamos continuar vendo aqui os resultados da expoliação legal. A expoliação legal que ele fala por exemplo, impostos, né? Impostos que ele está falando, como eu já comentei, né? Impostos abusivos, aí é ilegal, né? Mas
muitas vezes impostos que não precisava ter, né? Impostos até que são muito excesso também, são expoliação, né? Vamos ver o que é expoliação. É impossível introduzir na sociedade maior mudança e o maior mal do que a conversão da lei em um instrumento de expoliação. Quais são as consequências dessa corrupção? Seria necessário muitos volumes para descrevê-la todas. Contentemo-nos em apontar as mais notáveis. Em primeiro lugar, apaga da consciência de todos distinção entre justiça e injustiça. Nenhuma sociedade pode existir se as leis não forem respeitadas até certo ponto, né? E o modo mais seguro de fazer isso é torná-la mais respeitável. Quando a lei e a moralidade se contradizem, o cidadão tem a alternativa cruel de perder seu senso moral. Em seu respeito pela lei, dois males de igual importância entre os quais é difícil escolher, né? E da natureza da lei fazer reinar a justiça de tal modo que na mente das pessoas ambas são as mesma coisa. Todos nós devemos uma forte inclinação a acreditar que o que é legal é também legítimo. Essa noção chega a tal ponto que muitas pessoas acreditam que as coisas são justas, porque são legais. Assim, para que a exfoliação pareça justa e sagrada, há muitas consciências, basta que a lei a sancione. A escravidão, a restrição e os monopólios encontram defensores não apenas daqueles que lucram com eles, mas daqueles e também daqueles que com eles sofrem, né? Então, muitas coisas são legais, mas não são legítimos, né? Não são legítimos. Tem coisas que são legais, mas não são legítimas e não convém, né? Então, assim por diante, eu convido as pessoas, né? Em qualquer lugar tem esse livro, né? Qualquer lugar tem. Até em vários sites, por exemplo, lá no Amazon, né? Deve ter esse livro, A Lei de Frederico Bastiat. Leia esse livro, não somente brasileiro, mas pessoas de todos os países podem ler esse livro e com certeza vai aprender alguma coisa. Os destinos dos não conformistas, né? Então, Frederico Bastiat, ele era liberal, ele era a favor ao livre comércio, né? Na minha maneira de pensar, tem que respeitar o livre comércio, né? E incentivar o livre comércio, é que nem fábrica, né? Incentivar os bens de produção, incentivar o livre comércio, incentivar a livre empresa, né? A liberdade econômica, porque um governo que vai contra as empresas, as fábricas, os que faz artesanatos, os vendedores, os compradores, o agronegócio, a agricultura familiar, ele está contra os cidadãos, né? Que quem paga imposto é o cidadão, né? Tudo é o cidadão, é os mais pobres pagam imposto, todos que vão comprar no mercado, no comércio, né? Eles pagam imposto e o comércio repassa para o Estado, né? Então, vai uma dica deste livro, né? A Lei, né? De Frederico Bastiat, entendeu?
É só pesquisar, né, no Google, né, só pesquisar que com certeza vocês vão achar esse livro, né? Não vai ser possível a gente ler tudo aqui. Ó o que ele diz aqui. Quem deve julgar? Vamos ver aqui. Os seguidores de Rousseau, que consideram a si mesmo muito avançados, mas como eu considero 20 séculos atrasados, não concordarão comigo, mas, usando as palavras em seu sentido mais estrito, não é crime examinar o sufrágio universal, nem é ele um dogma sagrado do qual não se possa duvidar, né? Então está aí a dica de livro, né? É a razão porque o voto é restrito, né? Mas eu não vou ler, não. E eu peço que compartilhe esse livro e também dá o seu like aí no grupo, né? E compartilhe ou seja, esse vídeo, né? Compartilhe esse vídeo e leia esse livro aí que é muito importante. E até a próxima oportunidade, né? Se o Criador permitir.